aí, tudo bem? Eu sou a Diane trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo e vamos juntos aprender um pouco mais, expandir a nossa mente, nosso conhecimento, a nossa visão de mundo. Essa pergunta, por que eu tô aqui? Eu fiquei com ela durante alguns anos, desde 2016. Foi o momento em que eu acredito que alguma coisa mudou aqui dentro e eu comecei a pesquisar mais sobre esses assuntos e tal, né? Comecei a aprender um pouco mais e a expandir um pouco mais o conhecimento. E eu fiquei com essa dúvida. Eu entendia que eu estava aqui, que a vida continuava depois da morte, aceitava bem tudo isso, mas por que eu estava aqui? Qual seria o objetivo disso? Porque me parecia um tanto sem sentido. Eu sou colocada aqui, eu tenho uma vida, eu construo as coisas, eu consigo, e de repente eu abandono, né? Eu sou obrigada a abandonar tudo que eu construí. Então, isso até gerava alguma revolta, né? E eu fiquei com essa dúvida por tempo. Até que veio um professor ao meu encontro. Por que ele veio ao meu encontro? Eu costumo dizer que quando o aluno está pronto, o professor aparece, né? Para várias coisas. E isso aconteceu comigo. No caso do professor em questão, ele veio para mim através de um livro. É o escritor Neale Donald Walsch. E o livro é Conversando com Deus. Foi nesse livro que eu encontrei uma resposta que satisfez a minha dúvida cruel, né? Através do que eu consegui obter de conhecimento na leitura desse livro, eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. Mas eu quero alertar já que se essa resposta não servir para você, você vai ter que continuar a sua busca até que você encontre. No meu caso, ela foi um calmante para minha dúvida. Então, para que a gente comece a entender um pouquinho melhor sobre isso, eu vou citar um trecho que está na página 19 do primeiro livro da trilogia Conversando com Deus. Não é segredo para ninguém que eu tenho uma cola aqui na minha frente, tá? Eu eventualmente vou ler alguma coisa, porque eu tenho feito uns roteiros que são grandes, são extensos, então tem muita coisa e eu não consigo decorar tudo, então alguns trechos eu realmente leio. Esse trecho diz o seguinte: criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu a partir de pura energia tudo o que agora existe visível e invisível. Não foi só o universo físico que foi criado, mas também o universo metafísico, a parte de Deus que forma a segunda metade da equação. O Sou, não Sou também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia vocês chamariam de espíritos. Então o que eu consigo entender? Existe esse Deus que a gente chama de todo, a gente chama de fonte criadora, de inteligência infinita e alguns outros nomes também. Este Deus fez tudo que tem tudo que existe, né? Inclusive os espíritos. Então, nós que somos espíritos, nós somos partes desse Deus. E a questão de Deus, é claro que ninguém pode explicar Deus, não tem como. Deus é um negócio que é difícil, né? Ele transcende o nosso conhecimento, a nossa capacidade de entendimento. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que o Eckhart Tolle fala sobre a palavra Deus no livro O Poder do Agora, que é um livro bem interessante. Ele diz o seguinte: a palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. E quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa masculino. Isso que ele traz no livro é bastante interessante. Inclusive, ontem eu estava aqui conversando com meu marido e eu realmente falei sobre isso. Porque a minha mente, ela aceita todo o conceito de Deus como sendo uma energia que cria, como sendo uma mente vivente e criativa, como sendo uma fonte, enfim, aceita. Só que, por exemplo, na hora que eu vou rezar, eu ainda me pego fazendo orações como se Deus estivesse fora de mim. Eu ainda uso Deus e Ele ainda
parece algo externo, algo que está fora de mim. Essa é uma imagem que é colocada no nosso entendimento, no nosso subconsciente, enfim, desde que a gente é criança. Principalmente os católicos têm muito disso, né? Se for no budismo, o budismo não tem um conceito de Deus. Aí é diferente. Mas, por exemplo, eu, quando eu era criança, eu costumava ir com a minha mãe na catedral aqui da minha cidade, no centro da cidade. Eu entrava, um lugar muito bonito, né? Muito legal, eu gostava de ir lá. Eu ficava observando aqueles vitrais coloridos, que tinha aquelas imagens que retratam passagens de Jesus na Terra, passagens que geralmente não são as mais legais, né? Porque é ele segurando a cruz, ele sendo crucificado. Enfim, tem umas passagens que não são legais, mas eu achava aquele colorido todo bem legal. E além disso, eu gostava das imagens dos santos. E eu lembro que lá no altar, atrás do altar, tinha desenhos de anjos. Hoje eu sei que são anjos, mas eu lembro que quando eu era criança, eu ia até lá e eu ficava olhando e eu pensava, aquele do meio deve ser Deus, porque eu não sabia como era Deus. Então eu ficava imaginando, será que aquele do meio é Deus? Aquele é o maior, deve ser, né? Isso na inocência da criança. Então, por eu ter muito viva em mim essa imagem que veio ao longo de toda a minha instrução católica sobre Deus, eu sei o quanto é difícil para nós desconstruirmos essa imagem que a gente tem da divindade, para que a gente eventualmente possa reconstruí-la numa visão mais ampla. Eu entendo o quanto isso é difícil, porque a mente entende as coisas facilmente, né? O nosso corpo mental é incrível, a gente entende muita coisa, e muito rápido, e aceita. Mas é muito difícil você ressignificar aquilo que está no teu subconsciente quando a crença já é muito enraizada. Então é uma coisa que tem que ir indo aos pouquinhos. Então eu procuro aqui nos vídeos do canal não usar tanto a palavra Deus, né? Justamente porque ela traz uma imagem para nós. Ela traz a imagem talvez de um arquétipo do mago, né? Tem gente que acredita que Deus é o velhinho de barba branca sentado no trono de ouro no alto de uma montanha. Então eu prefiro utilizar esses conceitos mais novos e mais amplos, né? Como, por exemplo, a fonte criadora, o todo. O todo é bem interessante, é o conceito do hermetismo, né? O todo. Eu, quando fazia catequese e tal, na época que eu ia na igreja todos os domingos, assistia a missa, eu aprendi várias coisas sobre Deus. E aqueles conceitos básicos, né? Onisciência, onipotência, onipresença. Um Deus que tem uma forma, como acontece às vezes em alguns trechos bíblicos, né? O Deus que tem uma forma, ele não pode ser tudo isso, porque a forma não ia permitir. Do meu ponto de vista, tá? Eu quero deixar claro, essa é a minha interpretação das coisas. Você pode pensar diferente e é interessante até se você pensar diferente, daí você comenta, a gente vai ampliando a nossa visão. Vocês devem ter visto que tem um vídeo aí no canal sobre passagens do livro de Ezequiel, e lá eu tive contato com essa representação divina de Deus, né? E ela me parece muito humana. É um Deus que sente inveja, ciúme, na verdade. É um Deus que sente ciúme, é um Deus que tem seus altos e baixos, é um Deus que tem raiva, né? Que tem ira, que quer se vingar. O conceito atual de Deus, ele é diferente desse, né? Deus é amor. E aonde tem amor, não tem espaço para essas coisas. Então é basicamente por esse motivo que eu gosto muito dessa interpretação nova de Deus, como ele sendo energia, a energia que cria tudo, como ele sendo esse todo, né? Um todo dentro do qual tudo está envolvido. E partindo dessa ideia de que Deus não é um homenzinho de barba branca, sentado num trono de ouro, em cima de uma montanha, mas sim uma energia criativa, inteligente e amorosa, aceitando também que nós somos emanações dessa energia, nós somos espíritos vindos dessa energia, portanto nós temos essa centelha divina dentro de nós. Há um trecho no livro de Neale Donald Walsch, que eu já citei antes, e que fala o seguinte: meu propósito divino ao me dividir foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Aqui no caso seria Deus, né? O Deus que narra, que conversa com o autor, falando sobre o porquê de ele ter criado
os espíritos, as coisas, enfim. E ele continua: há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei às inúmeras partes de mim, todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como todo. Aí ele justifica que nós temos a essência divina e nós também temos o seu poder de criar. Criar o quê? Criar tudo aquilo que vai fazer parte da nossa experiência. Criar a nossa realidade, criar a nossa versão de nós mesmos. E o que seria esse criar? O criar é como se fosse o pensar, o idealizar, o planejar. E quando você manifesta, você está colhendo, né? Você está testando, na verdade, a visão que você teve das coisas. A materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que já se sabe em conceito. Quando a gente pensa, a gente está trabalhando com conceitos, porque tudo que nós temos de informação, tudo que nós temos de percepção de mundo são conceitos, exceto aquilo que a gente já viveu de fato. Por exemplo, eu sei que na praia tem areia, eu sei que a areia é quente, eu sei que na praia tem aquelas pedrinhas na areia, eu sei que tem ondas no mar e que essas ondas eventualmente molham a areia. Eu consigo imaginar qual a sensação de você colocar o seu pé na areia da praia perto do mar, mas eu de fato nunca estive na praia. Então eu não tenho experiência, muito embora eu tenha os conceitos dessa experiência. Então nós temos que viver, nós temos que ter essas experiências de criação para que nós coloquemos em prática as coisas que a gente já sabe, que a gente consegue imaginar como são. Agora, para ilustrar um pouquinho mais esse assunto, eu vou fazer um apelo ao lúdico de uma parábola que está no livro Conversas com Deus 1. O nome dessa parábola é A Pequena Alma. Certa vez existiu uma alma que sabia que era luz. Sendo uma alma nova, ansiava por experiência. Eu sou a luz, dizia repetidamente. Mas todo o seu conhecimento e todas as suas palavras não podiam substituir a experiência de ser a luz. E na esfera onde essa alma surgiu, só havia luz. Todas as almas eram sublimes e magnificentes e irradiavam o brilho da minha grande luz. E por isso a pequena alma em questão era uma vela sob a luz do sol. No meio da luz maior, da qual era parte, não podia ver a si mesma e experimentar-se como quem realmente era. Acontece que aquela alma desejava muito conhecer a si mesma. Tão profundo era esse seu desejo que um dia eu lhe disse: você sabe, pequena alma, o que deve fazer para satisfazer o seu desejo? Ah, o que, Deus, o que? Eu farei qualquer coisa, disse ela. Deve separar-se do restante de nós. E então evocar a escuridão, disse eu. O que é a escuridão, ó Santíssimo? Perguntou a pequena alma. O que você não é. E a alma compreendeu, afastou-se do todo, chegando a ir até outra esfera. Nela teve o poder de experimentar todos os tipos de escuridão, e o fez. Contudo, no meio daquelas trevas, gritou: Pai, Pai, por que me abandonastes? Essa parábola ela é bem interessante e ela fala sobre o motivo de nós seguirmos um caminho evolutivo. O que seria o motivo da nossa evolução? Nós seríamos parte original da luz, e para poder conhecer quem nós somos como luz, nós nos distanciamos dessa luz, ou seja, nós vamos a um ponto de escuridão. E quando eu digo escuridão aqui, eu me refiro à falta de consciência, né? Porque a escuridão é você não saber, nesse caso, você não ter consciência de quem você é. Isso foi necessário para que a experiência da escuridão fosse autêntica, para que você vá descobrindo tudo aquilo que você não é. E no final disso vai ficar aquilo que você é. Como a gente esquece quem a gente é, a nossa ligação com o divino, o nosso poder que seria o mesmo poder do Deus Criador, quando a situação é complicada, a gente fica desesperado. A gente começa a questionar, por quê? Por que Deus me abandonou? Por que eu tenho esta sorte tão ruim? Enfim, a gente começa a questionar, mas a gente não consegue entender que aquilo foi o que nós quisemos experimentar naquele momento. Então,
Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que essa reflexão sirva para alguma coisa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que seja interessante e até o próximo.